Olá, estudante! Tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com mais um amigo seu para que o nosso time de estudantes cresça. Estudantes, hoje eu decidi compartilhar com vocês o meu modelo de redação nota 1000, que foi de quando eu estava estudando para o vestibular, assim como vocês. E de uma das redações que eu fiz, eu recebi a nota 1000. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou destrinchar o que foi que eu fiz em cada parágrafo para poder receber essa nota. E a princípio, esse modelo vocês podem utilizar para qualquer problema psicológico, porque é um tema que não deixa de estar tanto em evidência, né? Em todos os anos sempre esteve em evidência os problemas psicológicos. Então a gente tem aí o primeiro parágrafo, que é a introdução. A segunda geração romântica, mais conhecida como mal do século, ganhou esse nome justamente por enfatizar um período de depressão entre os jovens ultrarromantistas, os quais sofriam por amor. O primeiro comentário a se fazer sobre a introdução é a respeito do repertório sociocultural, que eu trouxe uma alusão literária relacionada à depressão. Estudante, se você não sabe do que eu estou falando, eu sugiro que você visite meu canal e assista o vídeo que eu explico sobre a introdução. Mas de antemão, o corretor exige que o participante exponha seus conhecimentos sobre aquela temática caso ele queira ganhar 200 pontos na competência 2. Então não é opcional. Essa questão de repertório na sua introdução não é opcional. Você de fato precisa colocar repertório na sua redação, e uma coisa que é muito interessante é que a maioria das redações nota 1000 iniciaram a redação com algum repertório, embora date séculos. Então perceba que logo depois que eu citei o repertório sociocultural, eu coloquei essa expressão, que é muito interessante vocês fazerem para manter uma relação entre o seu repertório e o seu argumento posterior. Vocês podem colocar tanto o conectivo ou até então a expressão que possa remeter essa relação, como eu fiz colocando a expressão embora date séculos. Embora date séculos, esse assunto ainda se perpetua entre a sociedade brasileira como uma doença epidêmica, visto que a grande massa populacional sofre de depressão devido aos traumas psicológicos, assim como a falta de empatia da sociedade civil. Uma coisa que é muito importante é que você precisa saber que é necessário você fazer um breve comentário sobre o tema que está sendo tratado. Por quê? A introdução, como a própria palavra já diz, você vai introduzir o seu texto, você vai introduzir a sua ideia. Então é na introdução que você vai deixar a sua opinião sobre o tema, se de fato você soube interpretar o tema e colocar aquilo que você entendeu. E uma coisa que também é muito importante é você já deixar as suas teses explícitas na sua introdução. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre colocar as teses explícitas, que foi justamente o vídeo sobre analisando as redações nota 1000 e falando o que elas tiveram em comum. Agora a gente vai ver como foi o meu desenvolvimento 1. Depois do conectivo, obviamente, a gente já começa a argumentar sobre a tese. A priori, é importante destacar que os traumas psicológicos são notados como uma das principais causas para a ascensão da depressão no indivíduo, uma vez que, devido à perda de algum parente ou fim de um relacionamento, acaba por eclodir dentro das pessoas sentimentos que as deixam se sentir culpadas, o que é apenas a ponta do iceberg para se dar início à depressão. Então, logo após o meu conectivo, eu já fiz um breve comentário sobre a minha tese. Eu expliquei o meu posicionamento, o meu ponto de vista. Então, eu utilizei um argumento consistente a fim de convencer o leitor sobre o meu posicionamento, o que é muito importante. Você precisa escrever a sua redação decidida do seu posicionamento, para, de certa forma, deixar o seu argumento mais consistente e fazer com que o leitor entenda o que você está querendo dizer e qual de fato foi o seu posicionamento em relação àquela temática. Então, veja, logo após esse meu comentário, eu já trouxe o repertório sociocultural. Ao escrever o livro Modernidade Líquida, o filósofo Zygmunt Bauman quis tratar os relacionamentos atuais com especificidade. Para ele, os mesmos são demarcados pela falta de durabilidade e solidez. Você tanto pode fazer como eu fiz,
Ou então você já pode iniciar o seu parágrafo com o repertório sociocultural ou finalizar ele com o repertório sociocultural. Mas também fica bem interessante e dinâmico de você começar o seu D1 já explicando sobre a sua tese, né, sobre o seu posicionamento. No meio, você colocar o repertório sociocultural e finalizar com poucas palavras, fazendo uma relação entre o seu repertório e o seu argumento que foi citado anteriormente. Então, logo após eu falar sobre o repertório sociocultural, eu utilizei um conectivo para manter uma ligação entre o meu argumento posterior e esse repertório, que eu já falei para vocês. Eu usei o conectivo com isso, um conectivo de explicação. Então, vejam bem, com isso, as pessoas não conseguem lidar com as perdas e acreditam que se isolar é o melhor a se fazer quando o ideal é tentar fugir dos problemas. E agora a gente vai para o desenvolvimento 2, que novamente eu também iniciei por um conectivo, justamente para manter as ideias desse desenvolvimento com as ideias do primeiro desenvolvimento interligadas. Por conseguinte, vale ressaltar que, decorrente da falta de consciência, as pessoas acabam digerindo dentro de si sentimentos contrários à empatia. No filme televisivo Bird Box, a personagem principal pinta em seus quadros alguns de seus sintomas referentes à depressão. Então percebam que eu não fiz um comentário muito longo, assim como eu fiz no D1. Então eu fiz um breve comentário sobre a minha tese e já pulei para o meu repertório sociocultural. E agora eu novamente coloquei um conectivo para manter essas minhas ideias interligadas e agora sim eu vou fazer a interligação do meu repertório sociocultural com a minha tese. Enquanto isso, as pessoas vendadas simbolizam a sociedade que finge não ver o crescimento da doença entre a população, bastante verossímil com a realidade dos brasileiros, já que muitos estão envolvidos em atividades cotidianas e não observam os sintomas que fluem nas pessoas mais próximas ou fingem que não veem apenas para não ser mais um problema a acrescentar. Estudante, pelo amor de Deus, tenha uma coisa em mente. Só coloque um repertório sociocultural na sua redação se você for saber fazer uma relação entre ele e a sua tese. Não adianta você colocar uma tese para explicar, para argumentar na sua redação, se você não souber relacionar ela com o seu repertório sociocultural. Isso é um grande erro e que sim, tem estudante que faz isso. E o tipo do desenvolvimento que eu usei aqui não foi de causa e consequência, mas sim de comparação. Tanto é que agora no D2, se vocês perceberam, eu fiz uma comparação entre o que aconteceu no filme Bird Box com o que está acontecendo na sociedade atual. Assim como também no D1, eu fiz uma breve comparação sobre o pensamento do filósofo Zygmunt Bauman, justamente também com o que estava acontecendo na sociedade atual. Fica a critério de vocês escolherem quais tipos de desenvolvimento vocês querem colocar na sua redação. Se caso você não sabe do que eu estou falando, vou deixar aqui no card um vídeo sobre os tipos de desenvolvimentos que eu explico a vocês quais são de acordo com a cartilha do estudante. Agora a gente vai para o último parágrafo, que é a conclusão. Sendo assim, ó, o conectivo aí, percebe-se que os traumas psicológicos e a falta de empatia na sociedade civil agravaram a problemática. Vivian, o que foi isso que você fez? A retomada das teses que eu citei na minha introdução. Que sim, também é pedido na sua competência 4, se caso você quiser manter uma estruturação dos seus parágrafos e manter eles relacionados. Você pode fazer ou a retomada das suas teses, como eu fiz, ou a retomada do tema da redação, ou então a retomada do seu repertório sociocultural utilizado na sua introdução. Posto isso, faz-se necessário que o Ministério de Educação promova oficinas de atendimentos psicológicos nas instituições, já que a doença afeta mais a faixa etária de 15 a 24 anos. Então vejam bem, eu citei o meu agente, que foi o Ministério de Educação, citei o que ele deveria fazer, que é de justamente promover as oficinas nas instituições e falei o porquê que eles deveriam fazer isso nas instituições. Porque já que os problemas psicológicos são mais frequentes na faixa etária juvenil,
de certa forma, o Ministério da Educação, incluindo essas oficinas nas instituições, atingiria o público-alvo dessa doença. E agora eu vou falar por meio de que eles vão inserir essas oficinas. Por meio de verbas governamentais e profissionais da área da saúde, para que os jovens sintam mais liberdade em conversar com alguém disposto a lhe ajudar, com o fito de identificar quais sintomas mais abundantes a fim de amenizá-los. Perceba que além de eu citar todas as ações, quem vai fazer, por meio de que, como, para quê, eu detalhei todas essas ações para que não reste nenhuma dúvida quanto ao meu leitor, quanto ao meu corretor. E agora eu coloquei um outro agente e utilizei um conectivo de adição. Tenha sempre em mente de que se você for utilizar dois agentes na sua conclusão, é necessário que você utilize um conectivo de adição, porque você vai estar adicionando uma informação. Ademais, a mídia deve criar anúncios que venham a estimular a empatia na sociedade e que nos mesmos estejam contidos as principais causas da depressão, para que a população se conscientize e promova ações solidárias às pessoas com doenças mentais. Aí você pode me perguntar, Vivian, por que nesse segundo agente você não colocou todas as ações necessárias? Você não colocou o como, o por meio de que, todas as ações necessárias, justamente pelo fato de que eu já coloquei no meu primeiro agente. Se você já fez isso em um agente, não é necessário fazer no outro para que a sua conclusão não fique muito grande e tome muito espaço na sua redação. Se você já fez o detalhamento de todas as ações no seu primeiro agente, não é necessário fazer no segundo. É uma dica muito importante para que você não ocupe muito espaço das suas linhas. Então, estudante, esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade ter te ajudado. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais um amigo seu para que o nosso time de estudantes cresça. E, é claro, se inscreva e não deixe de comentar. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma sugestão ou se restou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ficar ligadinha. Até o próximo vídeo, estudante!